Bem-vindo às questões FGV. Vamos discutir na aula de hoje uma questão garantidíssima em todas as provas da Fundação Getúlio Vargas. É a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Você já parou para pensar qual a diferença entre os dois? Claro que a banca faz disso uma espécie de marca registrada de cavalo de batalha e eu vou mostrar passo a passo a você como é que você não confunde uma função com a outra. Preparado? Então vamos a uma questão da banca, prova para a Prefeitura de Niterói, Rio de Janeiro, em 2015. Considerando os seguintes segmentos do texto: redução da maioridade penal e inclusão de jovens, a afirmação correta sobre o papel dos termos sublinhados é: primeiro, perceba que da maioridade penal está ligada à redução, que é um substantivo abstrato. E ainda outro detalhe, tem muita semelhança com o verbo reduzir. Olha, esses dois olhares está ligado a um substantivo abstrato e o substantivo tem ligação com o verbo, já vai nos guiando em direção ao complemento nominal. Se nós olharmos a segunda expressão, que é de jovens, ela está ligada ao substantivo inclusão, que também é substantivo abstrato, e que tem uma raiz com o verbo incluir. Percebeu o detalhe curioso? Então, esses olhares é que vão dando a você a segurança de que estamos trabalhando com um complemento nominal. Mas vamos ao detalhe? Bem, então os dois termos exercem a função de adjuntos adnominais? Não. Apenas o primeiro termo exerce a função de adjunto? Não. Apenas o segundo termo exerce a função de adjunto? Ainda não. Os dois termos exercem a função de complementos nominais? É a resposta, acredite. Na letra E, apenas o primeiro termo exerce a função de complemento? Não. Pois bem, nós olhamos detalhes não sobre a expressão maioridade penal ou a expressão de jovens. Isso não interessa. Os detalhes estão no substantivo. É o substantivo redução e o substantivo inclusão. Pois bem, o que eu quero mostrar a você é que o complemento nominal ele tem as seguintes características. Ele vem ligado a um substantivo abstrato. Olha, pode até dar alguma zebra, mas olhando provas da FGV, como olho todos os dias, a cobrança comum é essa, que você perceba que a expressão ligada a um substantivo abstrato é complemento nominal. Se ela vier ligada a um substantivo concreto, é ADN, adjunto adnominal. Detalhe número 2. A frase contém ideia passiva. É talvez o detalhe mais importante para você que definitivamente quer fazer a diferença entre as duas funções. E como é que você sabe que a frase tem ideia passiva? Porque você pode fazer uma construção nova, naturalmente começando com a expressão sublinhada, que é fácil de fazer. Tem que incluir o verbo ser mais o particípio. Faça comigo. Redução de maioridade penal é igual a maioridade penal é reduzida por alguém. É uma ideia perfeita. Redução de maioridade penal é reduzida por alguém. Essa simples constatação de que a ideia é de passividade é complemento nominal. É, digamos, a ideia mais cobrada pela banca para você perceber. Olha, quando você pega a segunda frase, inclusão de jovens, naturalmente dá para construir jovens são incluídos por alguém. Olha a presença do são incluídos, do verbo ser mais particípio, que caracteriza a voz passiva analítica. Conclusão final, tanto a expressão maioridade penal quanto a expressão de jovens tem o papel de complementos nominais. Veja como realmente são situações nítidas que quando você percebe, aí o drama entre complemento nominal e adjunto adnominal fica totalmente resolvido. Ainda não se convenceu? É letra D, claro, né? Mas eu quero mostrar a você dois detalhes na mesma tela. Acompanhe. Olha, complemento nominal e a ideia de passividade, verbo ser mais particípio. Acompanhe. Quando você tem transporte de passageiros, pode dizer que passageiros são transportados por alguém.
É a prova do complemento nominal. Quando tem construção de creches, pode dizer creches são construídas. Verbo ser mais particípio é o complemento nominal. Quando tem amor ao próximo, você pode dizer que o próximo é amado. Verbo ser mais particípio, voz passiva, complemento nominal. Quando você diz resgate de sobreviventes, você pode construir sobreviventes são resgatados por alguém. Voz passiva, complemento nominal. E quando diz temor à morte, a morte é temida por alguém, naturalmente voz passiva e complemento nominal. Por último, redução de gastos, gastos são reduzidos, voz passiva, complemento nominal. Provei ou não provei? Quando você descobre essa relação de passividade, pronto, você agora tem uma base muito sólida para tomar decisão e descobrir o que é complemento nominal. Tranquilo? Então vamos reforçar a base do ADN, do adjunto adnominal. Ele não tem a ideia de passividade, é o antônimo. A ideia é de voz ativa e quase sempre as duas coisas na mesma frase. Além da ideia de voz ativa, você percebe talvez com mais nitidez a ideia de posse. Olha, na nossa língua, tudo aquilo que estiver na frase traduzindo posse é ADN, é adjunto adnominal. Vamos provar? Quando você fala de amor de mãe, olha a diferença, não é amor à mãe, é amor de mãe. Amor que é propriedade da mãe, posse da mãe. Portanto, você diz que a mãe ama e é voz ativa. E aí adjunto adnominal. Quando você diz direito do consumidor, você diz que o consumidor tem direitos. Nem dá para tentar a voz passiva, né, tá? E também direito do consumidor é direito que pertence a ele. Olha a ideia de posse como está muito nítida, é ADN. Quando você fala inteligência do aluno, olhe como nem dá para fazer a voz passiva. Naturalmente o aluno é inteligente, é voz ativa e de novo a ideia de posse. Que quando eu digo inteligência do aluno, é inteligência propriedade do aluno. Inteligência que pertence a ele, adjunto adnominal. Quando falamos de insatisfação do consumidor, você sabe que o consumidor está insatisfeito, não é voz passiva. E, naturalmente, a insatisfação do consumidor é uma insatisfação própria dele, que pertence a ele. A ideia de posse também se estabelece, é adjunto adnominal. E, por último, a capacidade do trabalhador. Naturalmente, o trabalhador tem capacidade que pertence a ele. Significa que nós temos a ideia de voz ativa e, novamente, o ADN, o adjunto adnominal. Guarde bem essa tela, imprima, olhe várias vezes, porque você está garantindo uma questão nas provas da FGV e também em provas de outras bancas. Acontece que a FGV tem essa questão em todas as provas, as outras bancas esporadicamente. Tranquilo? Então vamos ver se você ganhou autonomia. Você dá conta de resolver essa questão sozinho? Vamos tentar? Olha, uma questão da ALE de Mato Grosso em 2013. Uma das maneiras de estabelecer-se a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal é a de ver-se a diferença entre agente, adjunto, e paciente, complemento. Olha a banca boazinha dizendo para você, mostrando para você a teoria mais cobrada pela banca, daí que escolhi a questão para convencê-lo. E aí eles, fazem a proposta final. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado funciona como adjunto adnominal. Vamos tentar? Aí eles colocam na letra A, desenvolvimento de remédios, na letra B, uso de animais, na letra C, vítima de diversos tipos de moléstias, na letra D, emprego de cobaias, na letra E, eliminação do sofrimento físico. E agora? Você resolve isso na hora, ou você pede um tempo, leva a questão para casa, pede ajuda da família? Como é que você faz isso? É só aplicar o que você já ouviu, o que você já aprendeu. Quer ajuda? Olha só. Quando você fala de desenvolvimento de remédios, você diz com a maior naturalidade que remédios são desenvolvidas ou desenvolvidos. É voz passiva.
é complemento nominal. Quando você fala de uso de animais, você diz que animais são usados por alguém. É voz passiva, complemento nominal. Quando você lê vítima de moléstias, dá para ler moléstias são... Não, causam. Olhe como não tem jeito. Ia tentando uma voz passiva, que é o que você deve aprender a fazer, e não tem jeito, porque moléstias causam vítimas. Não dá para fazer a voz passiva porque eu tenho que incluir o verbo ser e o particípio. Tranquilo? Além disso, se nós olharmos bem para a palavra vítima, naturalmente é o substantivo concreto, não é o substantivo abstrato. Então, voz ativa, adjunto, adnominal. Olhando para a letra D, emprego de cobaia significa cobaias são empregadas. É voz passiva, complemento nominal. E eliminação do sofrimento físico, o sofrimento físico é eliminado. Voz passiva, complemento nominal. Percebeu como é que você tem que agir e pensar diante das propostas da banca? Conclusão, nós temos realmente a letra C, vítima de diversos tipos de moléstias, a resposta, porque eles querem uma letra em que o termo sublinhado funcione como adjunto adnominal. Tranquilo mesmo? Pois bem, você sabe que português é para a vida toda. É um aprendizado que, quando você domina, vai melhorar o seu desempenho em outras provas. Muita gente se engana achando que aprender língua portuguesa é apenas para resolver a própria prova de língua portuguesa. Negativo, você melhora, você pensa melhor, você deduz melhor, tira conclusões mais acertadas. Quer melhorar de verdade? Olha, frequente o nosso Facebook, tanto o meu quanto do Linguativo, porque ali, diariamente, eu estou colocando lições de português para você. Ou ainda, visite a nossa loja, nós temos sempre uma proposta boa, barata, uma proposta que vai realmente melhorar o seu desempenho em provas de língua portuguesa. Ou então, entre em contato conosco. Mande e-mail para linguativo@linguativa.com.br, que será sempre um prazer ajudá-lo. Até o nosso próximo encontro.